Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de comandos elétricos. Hoje eu estou gravando a nossa aula, recorrente, das aulas que a gente perdeu. Tive um problema de saúde que me impossibilitou de dar aula aí durante 3 dias, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e estamos aqui novamente. Então, nas nossas aulas de hoje eu vou estar disponibilizando duas videoaulas, uma referente aqui ao nosso dia 21 e outra referente ao dia 23. Bom? Se você já vem acompanhando os vídeos, meu nome é Tayla. Eu estou me lecionando junto com vocês aqui essa disciplina de comandos elétricos. Os meus dados estão sempre em todas as apresentações e para envio das atividades, segue aqui o meu e-mail. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos temas anteriores. A gente já vinha falando ali de motores trifásicos e as suas características. Devido a essa continuidade, hoje nós vamos falar de maneira especial sobre alguns tópicos que ficaram para trás aí. Na aula do dia 21, que é a nossa aula de hoje, seguindo o nosso slide, nós podemos observar que na aula de quinta-feira, quais eram as nossas características que tínhamos que lecionar. Bom, nós chegamos até aqui em rendimento na última aula. Ficou faltando a gente contemplar escorregamento, categoria do conjugado. E hoje nós vamos fechar esse conteúdo aqui da aula de quinta-feira. Vamos falar sobre tempo com rotor bloqueado, ventilação, rotação nominal. Essa parte da rotação nominal e regime de serviço, como é um tópico só, eu coloquei aqui, tá? Que vai ficar junto com todos esses outros tópicos. Então, os dois conteúdos que existem nessas duas aulas aqui, nós vamos estar realizando hoje, tá bom? E aí, no sábado, eu vou estar disponibilizando essas duas aulas, a aula do dia 26 e a aula de quinta-feira, e a gente vai conseguir estar finalizando essa parte aqui, tudo bem? Então, vamos lá, vamos adentrar no que nos interessa, conteúdo da nossa aula. Vamos falar sobre escorregamento. Então, para a gente dar uma breve introdução do que seria o escorregamento, lá no livro do Cleito Franchi, vem falar para a gente do seguinte, em questão da movimentação do nosso motor. Porque se o motor ele gira com uma velocidade que é diferente da velocidade síncrona, que nós já conhecemos como ns, então ali, uma diferença também da velocidade do campo girante, e o enrolamento do motor corta as linhas de força magnética do campo, e pelas leis do nosso eletromagnetismo que nós já conhecemos, vai acontecer o quê? Vão circular correntes induzidas. Então, nós vamos perceber que quanto maior for a carga, maior vai ser o conjugado necessário para acionar, e para obter o conjugado, que a gente já falou, a diferença da velocidade vai ter que ser maior, Essa diferença aqui, que no caso é o escorregamento, essa diferença que ela tem que ser maior de tal forma que as nossas correntes induzidas e os campos produzidos lá dentro, também cheguem a ser maior, porque à medida que a minha carga for aumentando ali naquele motor, cai a rotação também do meu motor, tá? Então, essa é a importância aqui do escorregamento. Então, em outras palavras, de maneira bem reduzida para vocês, está aqui, eu coloquei a definição mastigada. O escorregamento nada mais é do que a diferença entre a velocidade do meu motor e a minha velocidade síncrona. Como é que nós calculamos o escorregamento? Para deixar claro, o escorregamento ele é caracterizado pela letra S maiúscula e é dada em RPMs. Por quê? Porque nós já vimos que a velocidade síncrona é dada em RPM e a velocidade do motor também é dada em RPM. RPM menos RPM vai dar resposta em RPM. Aqui nós temos também o escorregamento, só que ele é na porcentagem. Então, basta nós multiplicarmos por 100, e aí ele também traz algo interessante, que além dessa multiplicação por 100, há também a divisão dessa diferença entre as velocidades
pela velocidade síncrona, tá bom? Por que que aqui não fala, professora, não é em RPM, é em porcentagem? Porque se você divide, né, vocês vão dividir uma pela outra, vão multiplicar por 100, então logo aí a gente vai ter em porcentagem, né? É interessante, na verdade, a maioria das características dos motores vem mais assim em porcentagem, né? Ou então, dado aqui também em RPM, que aí são valores mais expressivos para o que a gente quer, ok? E além disso, eu trouxe aqui para vocês também um pequeno exemplo que tem no nosso livro do Franchi. Nesse exemplo, ele pergunta qual é o escorregamento de um motor de 4 polos, sendo que ele tem 60 Hz, e a sua velocidade é de 130 RPM. Se vocês olharem no livro, ele foi bem diretão, ele entregou isso aqui e colocou a resposta que dá 3,88%. Mas vamos analisar um pouco a questão e ver de onde ele conseguiu extrair todos esses valores. Então vamos lá. Nós vamos dar o escorregamento aqui em porcentagem, que é uma forma mais expressiva da gente mostrar o escorregamento. Então, por isso a gente utilizou essa fórmula. Tá aqui o senha da fórmula, né, devido à questão da porcentagem. Perdão. E as demais aqui que aparecem, elas também a gente já viu. Por exemplo, aqui nós temos a velocidade síncrona. Como é que eu calculo a velocidade síncrona? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é o slide da nossa aula 3, que foi do dia 14 de janeiro, ó. Ela mostra para vocês aqui, que eu já deixei pronto para vocês. Ela mostra para a gente a fórmula da velocidade síncrona, que é dada em RPM, que é os 120 vezes a frequência em Hertz, dividido pelo número de polos, né? Então, mediante isso, vocês podem notar aqui, que eu já coloquei bem aqui no cantinho vermelho esse cálculo para vocês. Tudo isso a questão deu. 120 da própria fórmula, o F é a frequência que ele deu, que é 60 Hz, e o número de polos, ó, 4 polos. 120 vezes 60 dividido por 4 resultou aqui em 1.800 RPMs, tá bom? Por isso que aparece 1.800 RPMs aqui quando nós substituímos onde é o NS, tudo bem? Essa parcela aqui do NS e aqui embaixo também. Esse 1.730 é a velocidade do nosso motor, né? Não é a velocidade síncrona, é a velocidade do motor. Então, fazendo o cálculo, né? 100 vezes. Resultado aqui da subtração deu 70, dividido por 1.800. Multiplico 100 por 70, vai dar 7.000. 7.000 dividido por 1.800 vai resultar aí para a gente um escorregamento de 3,88%. Tá bom? Trouxe essa questãozinha para vocês, porque é mais ou menos assim que vai vir a cara da nossa segunda avaliação, com algumas questõezinhas a respeito, né, das fórmulas que estão aparecendo, da velocidade síncrona, aqui da questão também do escorregamento, dentre outras que a gente vai demonstrando ao longo dessa semana, tá? Bem tranquila, bem sussa, trouxe aqui para vocês entenderem da onde veio esse 1.800, porque às vezes no livro fica muito direto. E agora nós vamos partir para o próximo conteúdo. Nesse próximo conteúdo aqui, o livro do Franchi vem nos mostrar sobre categoria de conjugado. Aqui tem algumas categorias que estão no próprio livro, tá bom? Mas algo que vocês têm que deixar bem na cabeça de vocês é somente os tipos, né, as categorias, que isso vai aparecer para vocês nas características dos motores quando vocês forem olhar o motor. Então nós vamos falar um pouco aqui, ó. Essas categorias que estão sendo mostradas, elas não apareceram do nada. Elas são baseadas na NBR 7094, tá bom? Ela vem classificar os motores em especial, que a gente já falou nas outras aulas, o motor de gaiola, que são os mais utilizados, tá? E ele vem definir o motor de gaiola aqui, ó, nessas categorias que vocês podem observar aqui,
Pronto. Se a tela de vocês mudou um pouco e apareceu uma categoria a mais, é porque na hora da aula eu percebi que só tinham 4 categorias e eu lembro que são 5 categorias, né, do motor de gaiola. Então, por isso eu vim aqui logo consertar para vocês. Então, a primeira de todas, nós temos aqui, por exemplo, a categoria N, que ela tem um conjugado de partida normal. Tem uma corrente de partida normal e tem um baixo escorregamento. O que é um baixo escorregamento? É pouca diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do meu motor. A maior parte dos motores encontrados no mercado enquadra-se nessa categoria, utilizado para acionamento de cargas normais com baixo conjugado de partida, como por exemplo bombas, máquinas operatrizes e etc. Nós também temos a categoria NY, que ela possui as mesmas características aqui da nossa categoria N, mas tem a previsão de uma partida estrela-triângulo. Esses tipos de partida a gente vai estar vendo na próxima semana, tá? A categoria H, o conjugado de partida é alto, corrente de partida normal e também continua possuindo um baixo escorregamento. Utilizado para cargas que existem maior conjugado de partida, como por exemplo transportadores carregados, moinhos e etc. A categoria HY já vem possuir também as mesmas características aqui da categoria H, porém tem uma previsão de partícula também, ó, estrela-triângulo. Então são as variações, né? Possui a categoria principal e tem uma variação tendo ali a previsão da partida estrela-triângulo. Por último, mas não menos importante, temos a categoria D, que ela possui um conjugado de partida alto, uma corrente de partida normal e um alto escorregamento, que quer dizer que o meu escorregamento ele é maior ali que 5%, tá? Ele é utilizado geralmente em prensas, máquina e outras máquinas semelhantes, em que a carga apresenta picos periódicos. Por exemplo, também elevadores, onde a carga necessita de alto conjugado de partida, né? Então, apresenta os picos periódicos, né? O que seria isso? Uma hora minha carga tem um valor, uma hora minha carga tem outro valor. Nas prensas, por exemplo, se vocês pararem para pensar, tem algumas coisas que são fáceis de prensar, outras são mais densas, são mais difíceis ali de prensar. Então, dependendo da dificuldade da prensa do meu material, eu vou ter ali a necessidade de escorregamento, né, alto. Da mesma forma como os elevadores. Da mesma forma que pode entrar só uma pessoa, pode entrar, por exemplo, o limite do elevador, né, o limite de peso. Então, necessita aí desse alto conjugado de partida. Tudo bem? Logo a seguir, nós temos também as curvas do meu conjugado em relação à rotação. Nós utilizamos aqui só os principais, né? Não estamos aqui com os que têm a partida estrela-triângulo. O livro do Franchi vem trazer para vocês os tipos aqui com a categoria D, H e N, tá bom? Então, vamos tentar analisar o gráfico aqui juntos, ok? Então, vamos notar aqui, ó, para a categoria N, como vocês podem observar, ó, nós temos uma forma geométrica que é simples, tá? Forma geométrica não, perdão, já estou querendo entrar no outro conteúdo. Nós temos aqui uma curva bem simples, onde nessa curva a gente observa que tanto a N quanto a H possuem, ó, aqui uma variância bem parecida. Vocês podem observar aqui, ó, nós temos a porcentagem do conjugado nominal e aqui a porcentagem da velocidade, né? Ambos possuem, ó, conjugados. Vamos olhar a definição para que vocês possam olhar. O N, o que é o N? Vamos lá. Ó. O N ele tem um conjugado aqui, um baixo escorregamento, né? E além do baixo escorregamento, nós temos aqui o conjugado de partida normal. Como o nosso gráfico está associado com conjugado, né? Então vamos observar o conjugado. Ele tem um conjugado normal, já o H ó, tem um conjugado alto, e o D também tem um conjugado alto. Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui é o conjugado normal
Ó, o N, ele tem um conjugado normal, notem que ele está na metade aqui, ó. Já os conjugados de H e de D, ó, são bastante altos, ali na faixa de 250%, né? E notem também, ó, que o conjugado, ó, no D, por exemplo, de acordo com a velocidade, esse conjugado, ó, decai exponencialmente, tá? Aí, esse comportamento, né, de queda exponencial tem a ver com o meu escorregamento. Nesses outros escorregamentos aqui, nesses outros níveis aqui de conjugado, a minha velocidade, notem, ó, à medida que vai passando a velocidade, ela vai se mantendo meio que constante, só quando chega no finalzinho que ela decai. Enquanto aqui, ela vai decaindo exponencialmente, visto que o meu conjugado, que o meu escorregamento, que é a diferença, né, da velocidade, ela é alta, meu escorregamento é alto, certo? Então, essa é a análise que nós tínhamos para fazer. Agora nós vamos demonstrar para vocês só as formas geométricas, que agora sim, né, posso estar falando para vocês das formas geométricas das barras do motor da gaiola de esquilo. Aí aqui mostra somente as três principais novamente, não mostra de partida triângulo, estrela, triângulo. Então, nós temos aqui o N, o H e o D. Aqui no N, ó, como vocês podem olhar, nós temos só dois desenhos circulares, ao passo que o H, o desenho geométrico, já vem ser mais complexo, não tem somente dois círculos, né? Nós vemos aqui que é como se a gaiola estivesse se dividindo em duas, uma pequena seção um pouco mais superficial e a outra uma seção assim maior, né? Como mostra aqui, dois círculos maiores e dois menorzinhos. E nós temos também, ó, os motores de categoria D, como vocês podem ver, já não são círculos, são barras da gaiola, né? E devido a ser composto por barras, quais seriam as características interessantes aqui do D? Traria aqui que possuiria uma resistência elétrica que seria mais elevada, né? A grande dissipação do calor aqui, nas resistências de barra, exige uma capacidade de ventilação maior para o motor se ele trabalhar em regime contínuo, quando se trata da categoria D, em relação às outras categorias N e categoria H, tá bom? Continuando, agora nós vamos falar sobre tempo do rotor, tempo com o rotor bloqueado. O tempo com o rotor bloqueado, na prática, ele é o tempo de partida do motor. Aí dentro desse tópico, no nosso livro, nós temos lá a classe de isolamento, temos a ventilação, que serão os dois últimos tópicos que vamos abordar para encerrar a aula do dia 21, tá bom? Então vamos lá, ó. Na classe de isolamento, o que é a classe de isolamento para a gente? Ó? Classe de isolamento, ela é a especificação do isolamento térmico que nós temos, tá bom? Então, em outras palavras que a gente pode estar falando, a classe de isolamento, ela vem especificar para a gente qual é a máxima temperatura que o bobinado do motor pode suportar continuamente sem que seja afetada a sua vida útil, né? Existem algumas classes que a gente vai mostrar logo a seguir, que estão, né, lá no livro do Franch, mas para a gente entender como é que funciona, né, o cálculo da potência em relação com essa questão da temperatura, é aquela fórmula que nós já conhecemos. Então, aqui nós temos a potência, calor, a potência dada em watts, esse R é a resistência elétrica, e esse I é a nossa corrente elétrica que nós já conhecemos, que é dada em amperes. Quais são as classes que nós temos aqui, ó? O livro ele apresenta aqui, por exemplo, 5 tipos de classes. Então, nós temos aqui, ó, dependendo da temperatura, dependendo da temperatura, nós podemos utilizar um tipo de classe. Então, na classe A, nós temos os de 105 graus Celsius, classe E, 120 graus Celsius, classe B, 130 graus Celsius, classe F, 155 e classe H, 180 graus Celsius, tá bom? Essas são as classes de acordo ali com
o meu isolamento. Que lembrando, o isolamento nada mais é que a especificação do isolamento térmico, tá? Então, vamos lá. Continuando, nós temos a ventilação. A ventilação, o livro não mostra, mas ela está totalmente interligada com outra característica do motor que aparece, né, em diversos catálogos de motores e tudo mais. Ele está diretamente ligado ao grau de proteção também do meu motor, porque a ventilação ela é dividida em dois tipos, a ventilação do motor aberto e do motor fechado. E dependendo desse tipo de ventilação, nós temos ali um grau de proteção também do meu motor, tá? Então, o que seria a ventilação? A ventilação nada mais é do que a troca de calor entre o interior do motor que nós temos e o meio externo. Quais são os tipos? Motor aberto e motor fechado. A gente vai falar de cada um e ver o que tem a ver com o grau de proteção, tá? Para a gente encerrar a nossa aula do dia 21. Então, vamos lá. No motor aberto, o ar circula no interior do motor, retirando o calor das partes aquecidas da máquina. Como é que seria aqui o motor aberto? Notem a estrutura do motor aberto. Nós percebemos que eles possuem mesmo as aberturas nas laterais. E onde é que ele deve ser utilizado, né? Ele deve ser utilizado ali para trabalhar em ambientes limpos e abrigados, por causa da proteção que ele possui, que a gente vai já saber o porquê. Ele possui uma proteção, por ter essa ventilação aberta, ele possui a proteção ali de um motor IP21 e IP23, tá bom? A gente vai já saber o que esses números significam para a gente. Tudo bem? Mas por hora gravem isso. Eles servem para trabalhar em ambientes limpos e abrigados, logo porque vocês devem imaginar assim. Se for um ambiente muito sujo, tiver muitas partículas, vai danificar o nosso motor, porque a ventilação dele é aberta. Então tem possibilidade dessas sujeiras vir adentrar e danificar o meu motor que está ali trabalhando. Por esse motivo, né, a gente já imagina que o motor com ventilação aberta tem que ser nesse tipo de ambiente, limpo e abrigado, com pouca sujeira, com poucos detritos para vir a danificar aí o nosso motor. Já os motores fechados, vocês observam a estrutura, ele é fechado, não há troca entre os meios, o que na verdade são algumas brechinhas nele que capacitam, né, a fuga, né? Essa fuga é capaz de trazer para a gente aí a refrigeração do nosso motor, bom? Onde é que a gente pode estar vendo essa questão dos motores fechados? Agora sim, pode trabalhar em locais mais desabrigados, em locais com bastante sujeira, porque ele há uma proteção maior. E o que tem a ver a proteção? A gente vai ver. Esses motores eles já têm o IP, o IP 55, 56, 65, 66, que possibilitam ele trabalhar nesse tipo de ambiente. A gente vai ver aqui a seguir, o que tem a ver essas numerações. Então aqui, o primeiro algarismo, no caso aqui, vocês viram aqui, do meu motor aberto, o primeiro algarismo é o 2, né? E o primeiro algarismo aqui no meu motor fechado, é 5 e 6. Então, vamos ver. O primeiro algarismo sendo 2. Então, para os motores abertos, né? Ele tem proteção somente contra a entrada de corpos estranhos, que tem a dimensão aí acima de 12 milímetros, né? Ou seja, partículas consideravelmente grandes, né? Falando-se de partículas. Já o outro que tem aqui, de 5 e 6, no primeiro algarismo, possui proteção contra acúmulo de poeiras prejudiciais ao motor. A gente sabe que a poeira, ela é ali menor, né, que 1 milímetro, bem mesmo pequena, quase invisível aos nossos olhos. E o 6, totalmente protegido contra a poeira. Então, nós temos aí a diferença já principal, né? Estamos vendo que no meu aberto, eu tenho ali uma proteção que não chega a ser muito alta, mas eu tenho, né, contra essas dimensões aqui de 12 milímetros, partículas que eu contenho essa dimensão. Já no meu motor fechado, eu encontro aí a proteção quase contra toda a poeira e contra a poeira. Tranquilo? Já o meu segundo algarismo, o que tem a ver? Vamos observar aqui. Qual o segundo algarismo que nós temos nos motores abertos? Nós temos o 1 e o 3, e aqui no meu motor fechado nós temos o 5 e o 6, né? Então, vamos lá. 1 e 3,
5 e 6. Então, 1 e o 3 do motor aberto. 1, proteção contra pingos de água na vertical. O que seria vertical? Em cima do motor. Se vier uma chuva que venha na horizontal, ela pode adentrar aqui, ó, nesses furinhos dele, ó, se vier nesse sentido. Então, ele protege contra pingos de chuva nesse sentido aqui, ó, na vertical. E o 3, né? O 3 já seria aí proteção contra pingos de água até a inclinação de 60% com relação à vertical. Então, seria aí, claro que não vai conseguir aqui 90, né? Os 90 graus, os 90 não, perdão, os 180 graus para ficar na horizontal, mas ele já protege mais ou menos nesse sentido aqui, ó, de 60 graus. Já não é tão vertical, mas assim, tudo bem? Mas notem que ainda não é posição horizontal, não protege contra esse tipo de respingo. Já os dos motores fechados, que são os níveis 5 e 6, ó, proteção contra jatos de água vindo de todas as direções, ou seja, horizontal, vertical, dependente do ângulo, ele está ali protegendo. E os 6, proteção contra a água de vagalhões. Vocês sabem o que são vagalhões? Os vagalhões, elas são grandes ondas que se formam em alto mar, tá? Então, vejam aí que o nível 6 já protege contra uma quantidade de água aí totalmente, né, desproporcional se a gente for comparar com o antigo, que o aberto ali ele vem mostrar apenas pingos de água. Então, protege até contra vagalhões, são aquelas ondas, né, que vêm de maneira aleatória, inesperada. E os outros que não são falados ali, ó, mas, por exemplo, para a gente continuar aqui só observando, o 7 e o 8 que não estão ali, mas olha, imersão temporária, imersão permanente. Então, vejam que a ventilação ela tem muito a ver com essa nossa questão aí da proteção. Vimos aí os níveis de proteção, dependendo do nosso material. Nosso material não, perdão, da nossa ventilação. E agora, só para encerrar, deixo para vocês essa tabelinha bonitinha, ó, mostrando aqui, por exemplo, tá? Isso aqui demonstra de forma bem melhor para vocês, ó, por exemplo, o 1 que a gente viu, ó, protegido contra quedas verticais de água, de gotas de água. Ó. Aqui, ó, protegido contra gotas de água na inclinação máxima de 15%, de 15 graus. Aqui, ó, de 60 graus, que foi o que a gente viu, ó, pode vir chuva desses ângulos aqui, ó. Que legal. Aí, ó, o 5 e o 6, que são o que a gente viu, ó, de todas as direções. Aqui a questão de imerso temporariamente, imerso permanente. Bastante interessante, né? Aqui é a questão das águas, né? Os jatos de água. Tranquilo. E aqui questão das partículas, né? Tudo que a gente falou, ó, o 2 aqui, questão lá dos 12 milímetros, o 5 e o 6, que já traz uma proteção maior da questão das poeiras. E tá aqui, né, os IPs, justamente os IPs que a gente já falou, o IP165, o IP20, que a gente também já tinha mencionado, o IP21, que foi na verdade que nós mostramos, né, esse e esse, que tá ali dentro da faixa do aberto, e do fechado nós vimos mais ou menos para essa parte aqui do 5 e do 6, tá bom? Então assim eu encerro a aula com vocês, espero que tenha ficado, né, bem explicada essa parte dessa característica do motor. Muito obrigada pela atenção, paz e bem, e até a próxima aula.